De boca fechada, eu não sou brasileira. Então as pessoas não sabem de onde eu venho. Posso ser guinense, posso ser angolana, posso ser dos Estados Unidos. E aí eu vivo em Lisboa, que é a capital, em que basicamente todo o mundo se reúne aqui. E principalmente as ex-colônias. Embora nós no Brasil tenhamos adaptado a língua portuguesa com muitas misturas de africanos que vieram de diversos países, né? De Benin, Angola, Nigéria. E as línguas indígenas todas que tinham no Brasil. Esses países africanos de língua oficial portuguesa é oficial, que é uma coisa que vem de cima para baixo, mas todos eles têm as suas línguas, e que são muitas, né? Então, só de crioulos em Cabo Verde, cada ilha tem o seu crioulo, imagina, né? Na Angola também existem as línguas que são faladas só em Angola, na Guiné, em Bissau, enfim, e a gente não... O português é que conecta a gente de alguma forma, mas a gente está muito afastado também de outras maneiras. Mesmo como uma mulher negra brasileira, tenho muito mais acessos do que uma mulher negra africana, que venha de um país palópia, né? Eu, por exemplo, o Brasil tem um acordo com Portugal, que é o Estatuto de Igualdade. Eu, em 1 ano, já tinha um cartão de cidadão, mas existem pessoas que de origem cabo-verdiana, que nasceram em Portugal e que não têm nacionalidade portuguesa. Também nunca foram a Cabo Verde, ou seja, elas também não são cabo-verdianas legalmente. Eu também sinto que eu não tenho mais casa, a verdade é essa. Eu também não me sinto 100% no Brasil, que é um país que eu amo de paixão, defendo e só falo bem, assim, nunca vou falar mal. Mas é um país que me botou pra fora, não me deu oportunidades, né? Assim, eu conheço amigos brancos que tinham menos capacidades de experiência de mercado que eu, que assumiam posições que eu jamais assumiria quando eu estava no Brasil, né? Hoje em dia eu sei que a gente passou por uma fase muito boa, principalmente depois das cotas, né, das políticas de afirmação, que foram muito importantes e eu vejo mais pessoas como eu em espaços que eu gostaria de estar, mas que eu já poderia ter estado há muito tempo. E que eu falo com muita humildade isso. E aí isso me obrigou a sair do meu país, de alguma maneira, né? Eu nunca vou dizer que sou uma exilada, não é o caso. Eu escolhi isso, tendo que eu faço um trabalho de formiguinha, que é o de estar atrás das câmeras e fazer a coisa acontecer. E eu não tenho nada de egocêntrico, mas eu vejo e entendo que é muito importante conectar, mas assim, não do lugar de serem africanos, mas fazer essa conexão Brasil e Palopes. Também por uma questão de nós brasileiros termos tido uma independência há muito mais tempo de Portugal, para termos outros tipos de discussões muito mais ligados também de racismo, e aí eu falo mesmo dentro dos grupos pretos, acho que a gente tem que tá mais conectado, mas com mais humildade junto com essa galera, que eu acho que junto a gente chega a mais lugares e muitas das vezes a gente também saber dar espaço para esses grupos africanos e trocar mais, assim, e abrir mais o olhar para cá, que embora seja Europa, a Europa toda tem muita gente preta lutando para que coisas aconteçam. Então, comunidade afro-brasileira, vamos abrir o coração e dar as mãos também para essa galera africana que está fazendo muito trabalho aqui em Portugal. Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Esse é o Todo Dia História Negra e eu sou Roger Cipó. Eu viajo pelo mundo te apresentando histórias para inspirar, potencializar sonhos e fortalecer as nossas conexões. Aperte os cintos e embarque nessa comigo, porque o mundo é feito de histórias e boas histórias podem transformar o mundo. Vem comigo. Bom, eu sou a Mina Bauer, eu venho do Rio, moro aqui em Lisboa há 8 anos e acho que a coisa que eu mais gosto de fazer que não é trabalho é viajar. Só que no fim, lá bem no fim mesmo, acaba sendo algo que eu faço com muita frequência a trabalho. Mas eu gosto muito e, enfim, durante todas as minhas viagens eu acabo pesquisando também, que é a minha área acadêmica, enfim, mas é viagem. Me conta a história do teu nome. Conto. Linda história. Então, meu pai é nigeriano, foi pro Brasil estudar, conheceu minha mãe. E aí, quando minha mãe estava grávida, meu pai foi me registrar e deu para minha mãe 2 opções de nome.
ou Amina ou Fátima. Por quê? Porque ele era um homem muçulmano. E aí minha mãe falou, Fátima, muito católico no Brasil, nem pensar. Amina. E aí é uma coisa engraçada porque quando eu era pequena, assim, até os 10 anos eu odiava o meu nome, porque Amina no Brasil, tantas músicas, nasceu aquela música Mina de Fé. Eu lembro que eu tava na 4ª série e aí eu falei, cara, eu odeio o meu nome. E um dia eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu vou mudar meu nome pra Patrícia. E ela, claro, vai sim, filha. E aí quando eu fiz 18 anos, minha mãe falou, e aí, bora mudar esse nome? Aí eu, não, mãe. Ela falou, olha, você só tem que ter atenção porque tem que pagar. Eu falei, não, então vai continuar a Mina mesmo. Bom, e aí depois eu abarquei esse nome, entendi o significado, toda a história e falei, putz, nomão, hein? Digna de confiança. E aí eu falei, putz, não é pra qualquer um. Além de Amina ser mãe de Maomé, dentro da religião muçulmana é um nome super forte e é de grande responsabilidade. Eu falei, gostei, quero sim, me dá. Fora da modinha de Nigéria que a gente tem vivido agora, porque meu pai é Hausa, ele é lá do norte da Nigéria, a galera do deserto, super muçulmana, super tradicional. E eles estão ligados a outras... Eles estão mais ligados a essa história do deserto do que aquela ideia de Nigéria. Ibo, Naíja, que todo mundo tem vivido agora. O que é mais legal, só que eu nunca fui, mas qualquer hora dessas eu bato lá. 50% brasileira, tenho esse benefício que muitos brasileiros não têm de saber a origem africana da minha família. E eu acho que é importante ir lá. Mas aí, né, são traumas e outras coisas que vêm por trás. E a grana, porque não é tão barato assim para a Nigéria. Principalmente para essa região onde minha família mora. Que, além de ter... A minha família é de uma região que eu acho linda. Que todo agosto tem um festival de pesca à mão, assim, né? No Rio Argungu, que é onde a minha família nasce. E é de onde vem os sobrenomes também. Então tem toda uma história que eu acho linda. Chegou aí, né, de uns 5 anos pra cá, todo mundo tem buscado fazer esses testes de DNA pra saber de onde é que vem. E isso é uma carência muito grande no Brasil, que eu tenho pelo lado da minha mãe, né? A gente sabe a história até minha bisavó, e que são histórias duras e recentes de escravização de corpos e traumas que são recentes, né? Minha avó falava de coisas ainda horríveis. E do lado do meu pai é o contrário. Eu sei de onde eu venho e é uma cultura de festividade, não de realeza, mas acho que é uma cultura em que é fortalecida a todo momento, a questão da língua, a questão das cores, a questão das roupas, o comer, as tradições. E para mim foi muito importante valorizar isso. Olha que engraçado, né? Meu pai que é o nômade na família, digamos assim, mas a minha mãe é que fez isso. Eu nasci no centro do Rio, no Estácio, cresci em Santíssimo, quando aquilo era tudo mato, que é em Campo Grande, na zona oeste. E era literalmente tudo mato mesmo, porque assim, quando a minha mãe construiu a casa, a minha avó foi pra lá com a gente, então assim, passava vaca na porta de casa, a gente tinha horta, e pra mim ali foi a melhor fase da minha vida. Eu fiquei ali entre os 9 e 12 anos, eu lembro disso porque fizeram um shopping, um West Shopping, e minha mãe falou assim, você só vai poder ir pro shopping quando você fizer 13 anos. E aí eu fiz 13 anos e a gente mudou, então eu só fui no West Shopping, sei lá, muito tempo depois. E aí, depois que eu saí lá de Campo Grande, Santíssimo, fui morar em Fazenda Botafogo, Coelho Neto, que é na Zona Norte também, na periferia, muito perto de São João de Meriti, uma das últimas linhas do metrô. Mas eu vivia circulando pela cidade, porque como eu estudava numa escola, primeiro eu estudei em Rocha Miranda, e aí levava minha irmã para a escola na Tijuca, e jogava vôlei em Botafogo, então andava muito, circulei muito pela cidade. Depois que eu mudei para Fazenda Botafogo, também continuava nessa dinâmica de levar minha irmã para a escola, ir para Rocha Miranda e tudo mais, mas eu entrei pro Adolfo Bloch, que é uma escola pública, que fica em São Cristóvão, do lado da Quinta da Boa Vista, que eu falo que é a escola da vida, e eu sempre falo de Adolfo Bloch. Então, ali eu conheci vários amigos que me levaram para outros bairros. Então, minha amiga Luana, que eu ia muito para Marechal Hermes, minha amiga Camila, que eu ia muito para São Gonçalo, tinha a Monique, que era em Padre Miguel, a outra Monique, que era em Sulacap. Então, eu rodava muito Rio de Janeiro, eu e meu Rio Card, da escola pública. E aí eu rodava muito o Rio, mas eu cresci nesses espaços e só ia para a Zona Sul, né, que é a área nobre da cidade,
quando ia jogar. Que eu joguei vôlei, jogava no Botafogo, meu time do coração. E aí é que eu tinha essas trocas, essas dinâmicas, entendia que o mundo... E via outros mundos além dos mundos que eu já conhecia, assim. E aí, no final... Depois fui morar no Maracanã, com a minha mãe e com a minha irmã. Depois saí do Brasil, fiquei 1 ano fora e quando eu voltei fui morar na Lapa, de novo no centro do Rio. Antes de vir pra cá, pra Portugal. Então, quando a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui pra Irlanda para estudar inglês. E assim, eu já tinha terminado a faculdade. E aí tem um dado importante que eu estudei na PUC, né? Embora não fosse bolsista, todo mundo... Foi ali a segunda era de ProUni. E foi um baque, porque eu estudava comunicação. Tinha vindo da Adolfo Bloch, que era uma escola técnica. E nessa escola técnica eu já tinha estudado comunicação, fiz publicidade e marketing. E passei para a PUC para publicidade e marketing. Só que quando eu entrei na primeira... Acho que foi a segunda aula de mídia, assim. E o professor pedia para as pessoas se apresentarem e perguntou: qual que é o seu nome, o sobrenome da sua família e o negócio da sua família. E eu assim, quê? Negócio da família? Bom... E dentro da faculdade aconteceu uma coisa muito engraçada, que todo mundo ou achava que eu era muito pobre e favelada, que não é um problema, ou achava que eu era estrangeira. Então eu sempre tive ali naquele meio, tipo, não tô nem lá nem cá e quem sou eu. E aí todo mundo ali naquela época ou fez ensino médio fora, já falava inglês, e aí tiveram empregos, enfim, Depois dessa aula de mídia em publicidade, eu falei, bom, publicidade não vai ser o meu curso, e pedi para mudar para jornalismo. Mudei para jornalismo. E aí todo mundo já tinha viajado, já tinha feito intercâmbio, já falava inglês fluente, eu tinha mó trava com inglês, traumas lá, família, pai, não sei o quê. E aí eu terminei a faculdade, trabalhei, mas entendi que precisava de um emprego melhor, e para isso eu tinha que aprender inglês. E aí eu falei, bom, juntar meu dinheiro aqui, e aí uns 2 anos depois da faculdade, eu e minha amiga Verena, louca como eu, obrigada Verena, fomos pra Irlanda. E a gente escolheu ir pra Irlanda porque a princípio era um lugar mais barato, mais acessível, né? A gente ia passar 1 ano e não nevava. E aí a gente chegou, a gente saiu 2 de fevereiro do Rio, chegamos dia 2 de fevereiro na Irlanda, acho que era 1h30 da tarde. E aí quando abriram as portas assim do aeroporto, já estava escuro. E no dia seguinte a gente foi pra escola pra aula de inglês e nevou. Aí eu falei, caraca, Verena, não acredito que a gente escolheu esse lugar. Enfim, passei lá esse primeiro ano, comecei a trabalhar numa agência, e aí foi ótimo, eu trabalhei em TV, fiz várias coisas muito legais, tenho um grupo de amigos maravilhosos de lá, e voltei pro Brasil. Assim, primeiro por causa do clima, segundo porque eu tava namorando na época, meu namorado não foi, eu falei, bom, vamos lá, e voltei pro Brasil. Só que eu fiquei 2 anos no Brasil, eu trabalhava em sindicato, e aí começou aquele rumor do impeachment da Dilma, eu falei, bom, tá na hora, não vai dar para ficar aqui. Trabalhei com sindicato e com cultura, e são logo as primeiras coisas que são cortadas, né? E aí falei, bom, também não vai dar para ficar aqui durante muito tempo. Juntei uma graninha e falei, vou meter o pé de novo. E assim vim parar em Portugal para fazer o mestrado. Eu jogo pelo seguro, né? Me candidatei para 2, Ciências da Comunicação e Cultura e Comunicação. E aí passei para esses 2, escolhi fazer em Cultura e Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E acho que foi uma boa escolha, assim, porque fui muito feliz lá. Por incrível que pareça, apesar de todas as reclamações, para começar, diferente das outras universidades e faculdades, eu pagava o mesmo valor que um europeu, porque tem esses meandros. Então eu pagava o mesmo valor que um europeu. Tive acesso a várias coisas, bolsas de mérito, a bolsa do governo. Também eu corro atrás, não é que eu sou sortuda não, corri muito. E o curso em si era muito bom, porque eu já vinha com uma bagagem profissional de um tempo, né, do Brasil na área de comunicação, que é muito relevante para Portugal, que a gente tem um gap, eu acho que, hoje em dia nem tanto, mas quando eu cheguei aqui eram uns 20 anos de diferença, assim, no trabalho de comunicação. E aí foi fácil, eu até brinco assim, foi até fácil pra gente se destacar dentro do curso, porque não tinha só eu de brasileiro, é um curso com bastante brasileiros. Eu falo uma coisa, né, todos os artigos que eu escrevo, qualquer coisa que eu publico aqui, eu começo assim, hoje eu tô aqui em Portugal há 8 anos, então é como se eu fosse uma criança de 8 anos. E mesmo pra você
entender tudo que acontece. E eu falo que a gente tem... que quando a gente vai para um lugar, a gente tem que estar bem mais aberto, né, para entender os lugares. E eu entendo que às vezes é mais fácil a gente se fechar mesmo por segurança, por causa da xenofobia, do racismo. Mas eu me joguei, assim, quando eu cheguei eu tava desesperada, quero catar tudo, parecia aquele come-come, né, o Pac-Man. E aí, porque hoje em dia eu acho que as coisas já mudaram bastante, mas era a forma de você tratar, desde o atendimento público, sei lá, a gente tinha que resolver as coisas do visto. E aí eu vi ali, agora eu entendi por que a gente é assim no Brasil. Você chega e se você não dá um bom dia, a pessoa já te trata mal. E eu sou do Rio, né, gente? Não é o melhor atendimento do mundo, sabemos. Então, eu já desenvolvi aqueles mecanismos de oi, bom dia, sorriso, aí você já quebra a pessoa, que ela já tá mal-humorada, já tá triste, trabalhou muitas horas ou não. A coisa da corrupção eu também entendi muito aqui, como é que funciona, do dar um jeitinho, se você me ajudar aqui, eu te ajudo ali. Tá, é assim que não funciona. Então é por isso que a gente também tem isso, né? Eu conheço um amigo de um amigo, uma pessoa que faz a fila andar mais rápido para você se você pagar tanto. Ok. Mas não fiz nada disso, foi assim, né, certinha que sou. São conflitos, mas acho que caem as primeiras ideias que a gente constrói sobre a África no Brasil, porque a gente, não tem o hábito de ir para nenhum país africano, principalmente que fale português, ninguém pensa, e também essa onda de vir para Portugal é uma coisa recente. Quando eu cheguei aqui, as pessoas não passeavam por Portugal, né, sei lá, há uns 10 anos. Tinha, eu tenho um amigo que mora, um primo que mora, lá. E aí, enfim, isso faz muita diferença. Só que no Brasil a gente tem aquela ideia de África mãe, né, terra mãe, e eu acho que aqui desconstrói muito desse lugar de África mãe, que eu acho que é, tipo, muito importante. Assim, o meu trabalho acadêmico é sobre isso, né, sobre África mãe. Não África Mãe, mas sobre afroempreendedores. Então, essa coisa do África Mãe, eu acho que foi um grande baque, assim, primeira coisa. Pra mim não, porque é isso, né? Minha família já é nigeriana e eu tinha outra referência. Mas aqui a galera eu vejo desconstruir várias coisas. Principalmente a galera preta. Nossa, é um baquezão, assim. Ela fala, putz, como é que... Enfim, eu acho que tem muitas camadas aí dentro disso, mas muita galera meu Deus, quantos preconceitos, quantas coisas eu não sabia, ou são imaginários construídos pela branquitude que me colocam nesse lugar e depois você vê. Eu cheguei, eu tava careca, eu tava de cabelo curto, uma coisa assim, meu cabelo cresceu e eu queria fazer trança. E aí, primeira coisa, internet. Fui lá procurar trança. E, cara, era uma coisa, eu ligava, aí já não funcionava mais, o endereço já não era aquele, a pessoa já não fazia trança, e eu fiquei aquilo ficou, putz, não pode ser. E aí eu pensei, bom, e aí dentro do mestrado eu tinha uns pacotes, uns programas que eram não de startups, mas ideias de projetos que fizessem alguma diferença mesmo de negócio. Aí eu pensei, bom, vamos montar um aqui, que eu chamei de Africa, que é nada mais, nada menos que um marketplace. Ou seja, o que eu fiz? Um mapeamento de afroempreendimentos em Lisboa. Só que mesmo, não que a academia tenha sido ruim, mas o que eu queria era falar de pessoas de países africanos por uma perspectiva positiva do negócio, né? Porque o racismo faz isso também, coloca a pessoa, inclusive aqui, coloca a pessoa negra e africana nesse lugar de tristeza, passar fome, do subúrbio e tudo mais, da periferia. Aí eu falei, bom, existem isso, como é que essas pessoas praticam suas coisas culturais, seus hábitos todos, desde a religião até a comida aqui. E aí nisso eu fui conhecendo alguns projetos e fui entrando mais nesse grupo Palópia, né? E aí ia para não só de pessoas, mas ambientes também que as pessoas diziam que eram perigosos, tipo a Cova da Moura. E aí assim que eu pisei na Cova da Moura eu falei, isso aqui é o perigo? Aí eu ri. Isso? Entendi por quê. Porque são espaços autoconstruídos e de pessoas africanas. Gente, mas isso aqui é minha realidade, né? Isso aqui, enfim, me senti em casa. E foi maravilhoso. E aí eu fui entrando nesses espaços, conhecendo gente, pesquisando, desde o restaurante. Aí fui, né, dentro do Africa, tinham várias categorias. E tinha a questão da língua, a questão de, sei lá, você precisar encontrar
os ingredientes para fazer uma cachupa, e aí fui conhecendo as comidas, enfim, tipos de cabelo e coisas, e duas coisas que eu entendi. A primeira é como a gente no Brasil é conectado com a África mais do que a gente imagina, assim, no dia a dia, e não entende às vezes a origem das coisas. A gente sabe que são coisas africanas, mas não sabe de onde. E depois, como eu me sinto mais confortável nesses lugares, né? Me sentir em casa com essas pessoas nesses espaços. E assim nasce, a partir desse mapeamento, que eu vou conhecendo gente. E aí hoje, ainda bem, eu consigo circular desde São Tomé até Cabo Verde, que é maravilhoso, com esses PALOPs, né? Que são os países africanos de língua oficial portuguesa. Se eu tiver que entrar numa luta para estar à frente, para defender outros grupos que não são os meus, mas que eu tenho uma conexão de uma outra maneira, é óbvio que eu vou entrar, né? Eu vivo brincando com os meus amigos que não têm nacionalidade, coisa do tudo. Ó, assim que sai minha nacionalidade, a gente casa. Aí eu separo e caso com outra, eu separo e caso com outra. E vambora, eu vou mudando nacionalidade pra galera. Então, assim, entendo que é importante trazer essa conexão, fazer, eu fico, né, nesse meio lá, meio cá, mas não me vejo, assim, como a pessoa nesse espaço. Acho que entendo, aceito. Então Portugal também não é minha casa, porque é um lugar que eles fazem assim, né? Óbvio que na área da cultura, que é a área que eu circulo, eu tenho cultura e comunicação, eu tenho contato com outro grupo de pessoas e não vivo tão firmemente essa coisa da xenofobia, mas, enfim, há pouco menos de 2 meses, o Odair foi morto na Cova da Moura e não tem uma solução ainda. Um homem negro na Cova da Moura que foi assassinado dentro do próprio carro pela polícia e ainda não tem respostas, né? A Cláudia Simões, que é uma mulher que foi espancada por 2 policiais também, porque a filha estava sem o passe para entrar, o cartão, né, do transporte, sendo que ela tem direito à gratuidade. E ela foi espancada por 2 policiais e que assumem que ela é que bateu neles, ela mordeu, eles é que sofreram com isso. Eu não posso errar nesse país, né? Então é um país em que eu não posso fazer nada de errado, não pode ser casa, em que acolham o meu erro, que me deem a possibilidade de fazer de novo. Não me sinto o volta pra tua terra, que é recorrente aqui também. Sonho? Tenho, olha, sonhos loucos. O primeiro é ir a Cuba. Nunca, mas eu falo que fica no lugar do sonho mesmo, porque eu nunca nem vi o que eu preciso. Se precisa de visto, quanto que é passagem, nunca nem vi. Fica só assim aqui no ideal, eu fico vendo todo mundo ir e fico, eu poderia ir, né? Tem que ver, nunca vi. E o outro é abrir um centro cultural, que eu acho que a gente precisa de espaços nossos. E eu queria muito poder abrir um centro cultural para que tivesse assim, tudo mesmo. Um espacinho para cinema, para a gente exibir filmes feitos por pessoas pretas, um espaço para exposição da galera preta. E eu acho que, só que eu não sei aonde ainda, porque que é o sonho, né? Porque eu ainda não organizei. Em Portugal a gente ainda tem que defender muito, porque a gente precisa de espaços pretos. E as pessoas usam muito ainda a ideia do racismo reverso. Enfim, a gente tem muitos passos para dar aqui no país. Então não sei se aqui no Brasil eu já sei que tem muitas coisas e que eu acho que é importante, que tem que ter mais, inclusive. Então esse centro cultural ainda não tem um lugar, mas ele tá só aqui no meu imaginário. Mas acho que esse que é o meu sonho. Uma vez eu ouvi falar de Cuba e comecei... Cara, caiu numa pira pra mim que eu sempre fui contra os Estados Unidos, né? Eu falei, é um lugar de resistência. Olha isso, e eu via muita gente preta e também via muita ligação com o Brasil ao mesmo tempo. É colorido, é solar, as pessoas se divertem dentro da pobreza, e aí também me faz discutir o que é pobreza, o que é riqueza. E aí eu sempre tinha esse... Aqui, enfim, no imaginário. Eu sempre quis ir lá, eu falei, não, eu tenho que ver esse lugar. E não tô dizendo que é bonito, porque eles vivem na escassez. Eu acho que é a beleza de você defender uma ideia, um propósito, e você viver dentro daquilo, e você ter claro que não é todo mundo que concorde com essas ideias, mas que isso funciona, sabe? Apesar de... E eu acho que é muito parecido com o Brasil. Eu vejo muito da gente lá. Apesar de a gente estar lá. A gente sorri, a gente faz festa, onde come um, comem 3, onde a gente divide. E aí eu tenho muito disso, usa esse tênis que ficou pequeno no meu pé, porque a criança de não sei quem cresceu e vai caber em você. Então, eu acho que
essa ideia de comunidade pra mim é importante. Cuba tem isso, eu acho, porque eu nunca fui, né? Tá só no plano das ideias. Tá, eu vou falar 3 pessoas em Lisboa que eu acho que todo mundo precisa conhecer. Uma é a Aissa. A Aissa é a Nômada Notebook, é o Instagram dela. Ela também é uma mulher preta que vem da Guiné, que já viveu em lugares diversos no mundo e que faz um trabalho de formiguinha, que as pessoas não veem, que eu falo, né? Por estar nesse lugar, eu vejo essas pessoas. Então, a Aissa, o Sinho Bessa, que é da Associação Cavaleiros de São Brás, na Boba. O Sinho faz o trabalho do Nós História, que conta em primeira palavra, em primeira pessoa, ele conta a história de regiões de Lisboa em que as pessoas têm medo de ir, que eu acho que são muito importantes, e faz um trabalho de luta na comunidade para que a comunidade conheça e que para quem é fora da comunidade também conheça. E Inocência Mata. Foi Inocência Mata, que também estava lá na Bantaman. Ela foi da minha banca do mestrado e ela é uma mulher acadêmica, pica das galáxias, uma mãe. Ela é inteligentíssima, ela é querida, ela é maravilhosa, roda por todos os lugares e está numa luta de resistência dentro da academia europeia e branca, que eu acho que, nossa, é muito importante o papel dela, assim, não só para o país. Ela vai muito ao Brasil também falar de literatura africana e não só. E eu acho que essas são as 3 pessoas que eu acho que que as pessoas precisam saber que estão em Portugal e que estão em Lisboa, né? Para entender que Portugal é muito mais que castelo e igrejas, e tem um braço muito... não, né? Vários braços e sangue e suor da galera africana hoje em dia também.